veterinário João Paulo, bastante conhecido aqui na cidade de Guarabira, em outras cidades vizinhas, onde ele presta seus serviços. A gente trouxe ele aqui porque tem se ouvido falar muito numa doença que até então, para mim, e eu acredito que para muitas pessoas era desconhecida. Uma doença com uma palavra desconhecida, pelo menos do grande público. É a sinomose. E que doença é essa que tem tirado a vida de tantos animais e que tem levado tantos proprietários aos consultórios veterinários com seus bichos de estimação para conhecer um pouco mais dessa doença? Doutor João Paulo, seja bem-vindo, um abraço, bom dia, obrigada por atender esse nosso convite. A gente sabe que nesse período, quem é veterinário está super, hiper ocupado exatamente com essas questões. Bom dia, Michele, bom dia a toda a audiência do seu programa aqui na TV Mídia, o Manhã de Notícias. Obrigado pelo convite e é sempre um prazer a gente estar aqui mais uma vez, né? A gente está falando de medicina veterinária e falando especificamente dessa doença que realmente tem derrubado muitos animais. Vamos ver o que a gente pode fazer, porque eu acredito que a informação, a transmissão das informações é o que é a melhor profilaxia com relação a essa doença. Doutor João Paulo, essa doença até então era desconhecida da maioria das pessoas, eu pelo menos nunca tenho ouvido falar que ela existia. E por que ela está tão presente nos dias atuais? Tem uma série de fatores que fez com que esse surto que veio agora ele viesse numa proporção maior, numa proporção mais destacada, né? A gente passou por um momento de pandemia em que não só o isolamento das pessoas procurou, e a questão financeira também procurou com que as pessoas procurassem menos os consultórios veterinários, procurassem menos essa assistência, essa questão profilática, que é o mais determinante para evitar que essa doença evolua. A vacinação, ela é tão importante para os cães como está sendo importante para a gente essa questão do coronavírus. A gente tem que estar vacinado, nossos cães precisam estar vacinados, né? E os filhotinhos, aquela vacina que a gente fala a respeito de vacina de viroses, uma das viroses que estão incluídas é a sinomose. Então, assim, como eu falei, a informação é muito importante, mas a gente precisa realmente que esse público venha até a gente para poder a gente passá-las. A gente sabe que anualmente tem as campanhas feitas pelos estados e municípios, a campanha de vacinação animal contra a raiva. Essa vacina é específica só contra essa doença ou ela também previne a sinomose? As campanhas públicas de vacinação para cães e gatos só existem com relação à raiva. É uma doença única. Para você prevenir realmente os animais contra a sinomose, assim como outras viroses também que estão incluídas na mesma vacina, tem que procurar o médico veterinário, tem que procurar as casas especializadas. Se quem tem cão... Quem tem seu filhotinho e quem tem seu animal já adulto que não tem vacina, deve procurar o médico veterinário para que se inicie o protocolo, se continue um protocolo, né? Porque muitas vezes a gente encontra animais que têm a primovacinação, as 3 doses da vacina quando é bem filhotinho, e ano após ano ela já vai sendo um pouco esquecida, vai ser negligenciada pela falta de hábito de levar o animal veterinário pelo menos uma vez ao ano, porque o ideal seria a cada 6 meses. Doutor João Paulo, como é que se pega a sinomose? A sinomose é uma doença viral que ela é transmitida como se fosse uma gripe para as pessoas, né? Ela tem alguns sintomas que são até semelhantes à gripe, como a febre, as dificuldades respiratórias, em alguns casos causa diarreia, lesões de pele. Mas o que tem mais marcado e chamado a atenção é a capacidade dela de atacar o sistema nervoso do animal, né? Esse é o diferencial. Esse período de surto agora, a gente relaciona muitas questões climáticas também, porque é um animal que ele tem o vírus, ele é muito sensível a um dia de sol, por exemplo. Mas ele fica muito, digamos assim, fica muito favorável para ele, para a proliferação dele. Esse período que está menos, exatamente, que está mais nublado e que os animais que estão circulando ali que tem essa doença ficam colocando os seus excrementos, seja urina, seja fezes, seja secreção nasal. Essa umidade, junto com o período mais nublado, faz com que esse vírus fique mais em suspensão e o vento acabe disseminando e fazendo com que essas gotículas de excrementos, esse vírus tenha contato com animais não vacinados, façam essa manifestação, essa proliferação dessa forma. Eu estava conversando com uma pessoa que também está com um animal
com essa doença, eu estou dizendo que também está, porque nós temos um animal em casa, um cachorro, né, e a gente tem lutado bastante com ele. O doutor João Paulo está acompanhando o caso e ele também está com sinomose. E aí a pergunta é o seguinte: essa doença ela é transmitida para os seres humanos e para outros animais que não sejam cães? Não, não. Essa doença ela é específica de cães, ela não passa para as pessoas, ela não passa para gatos, por exemplo, mas ela tem alguns animais silvestres que podem ser acometidos, como os furões, como o lobo-guará, como os leões, né? Estima-se que boa parte da culpa pela extinção do lobo-guará, pelo quadro de animal de extinção do lobo-guará tenha sido por conta também de infecções virais. Além dos problemas conhecidos, né, de desmatamento, de diminuição da fauna e da flora, que era um alimento deles, a sinomose também é um fator. E fala-se também em algumas áreas da África que algumas grandes populações de leões também foram reduzidas também por conta da disseminação dessa doença. Tem cura para a sinomose? Bom, a cura ela pode ser alcançada, ela pode ser atingida, mas o que a gente fala e prega e conversa com todos os tutores a respeito dessa questão da cura é a capacidade do animal de trabalhar imunologicamente contra ela. Assim como a maioria das doenças virais. A gente, quando contrai gripe, o médico passa para a gente imunoestimulantes, repouso e muita hidratação. A gente poderia tentar para os cães uma situação semelhante, mas a gente usa alguns fármacos, algumas drogas que dão uma reforçada. Por isso que a gente martela a questão da vacinação, né? Por isso que a gente quer que imunologicamente o corpo esteja preparado para poder receber o vírus. E o que fazer quando o cachorro está com sinomose? Bom, depois que o animal já está doente, algumas atitudes a gente pode tomar com relação a isso. De imediato, como a gente está passando agora por uma questão epidemiológica, a gente tem que realmente cuidar da vacinação. Não cuidou, o animal já adquiriu o problema, tem que levar para que a gente faça a avaliação do animal, até mesmo para a gente saber a condição imunológica anterior a contrair a doença, se por um acaso é de uma vacina atrasada, se por um acaso é porque o animal nunca tomou uma vacina, e até mesmo alguns animais, mesmo vacinados, eles podem contrair, que esse é o tipo da coisa que confunde muito o médico veterinário na hora do diagnóstico. Né? E quanto mais precoce a gente fizer esse diagnóstico, melhores as chances que a gente tem de tentar fazer uma reversão de quadro. Né? Imagina um animal que está com 2 dias de doença, 3 dias, e a gente faz uma abordagem, e um animal que já está com 10, 15 dias de evolução, porque ela lentamente ela vai entrando no sistema nervoso e ele vai causando os danos que a gente vê nas manifestações clínicas, principalmente as neurológicas. O animal ele deixa de se locomover. O animal, pela questão neurológica, ele deixa de se locomover. O animal, às vezes, a gente vai fazer um atendimento e a gente acredita que a maioria dos casos é aquela dificuldade de levantar, dificuldade de locomoção e tudo mais, mas tem quadros que a gente pega que já começa com a convulsão. A gente tem atendimentos que a gente vai fazer que a gente percebe que a doença já está no sistema nervoso central. E aí, quando está ali no sistema nervoso central, é muito mais complexo da gente fazer uma reversão desse quadro. Quanto tempo de vida tem um cachorro com sinomose? Eu já peguei animais que a doença, digamos assim, 1 semana seria capaz de derrubar o animal. E já tive animais também, já atendi animais também que as sequelas ficaram definitivas, né? Animais ficam tetraplégicos, ficam paraplégicos, ficam com algumas... ficam portadores de convulsões, de quadro epilético, digamos assim. Nesses casos, é melhor sacrificar o animal? Alguns casos a gente pensa nisso, porque um animal, por exemplo, tetraplégico, que muitas vezes os proprietários não têm um recurso suficiente para poder oferecer um conforto, oferecer uma qualidade de vida, não conseguem atingir esse objetivo e formam muitas escaras, formam muito sofrimento para quem está olhando ali, para o animal e para quem está assistindo aquele quadro. Doutor João Paulo, quais são as fases dessa doença e quantas fases ela tem? Bom, a gente pode falar que tem a fase de infecção, né, que é quando o animal adquire o vírus, e até ele fazer a primeira manifestação clínica dura em torno de uns 7 dias. Né? E a evolução desses 7 dias depende muito do organismo de cada animal, da quantidade de vírus que ele foi inalado ali, porque pode ter alguns agravos neurológicos no início da doença. Então, essa questão neurológica é a que determina realmente se o animal vai viver ou vai morrer, dentro daquilo que o animal consegue de fazer defesa contra esse vírus. Os tratamentos que a gente
faz e que estendem um pouco mais a vida dos cães, eles se baseiam em proteger o sistema nervoso e reforçar a questão imunológica. Né? Então, não tem como dar uma previsão de quanto tempo, do que é que você... da situação em que a gente vai fazer para um tratamento eficaz ou não. Como é que uma pessoa pode identificar que o seu animal, que o seu cãozinho está com sinomose? Bom, como a gente já estava falando a respeito dos sintomas, né? A apresentação clínica dela muitas vezes são de secreção nasal, inicialmente, secreção periocular, que o vírus ele tem uma capacidade de ir ali para a conjuntiva e o corpo faz tenta montar uma defesa ali e acaba ficando aquela secreção mais grossa em volta dos olhos. Ele pode ter dificuldade respiratória, ele pode apresentar um quadro diarreico também. Lesões de pele, principalmente na região da barriga. Falta de apetite? Falta de apetite, porque a febre ela é bem oscilatória, então ele pode ter momentos que a febre está muito alta, então o apetite desaparece, e quando essa febre baixa, ele pode voltar a comer de forma bem discreta, mas falta de apetite também é uma das coisas que pode apresentar. A gente percebe também o nariz e os coxins ficam muito grossos, ficam hiperqueratinizados, né? Então aquilo ali é também mais um sintoma. Né? Mas o que é mais clássico, o que é mais nítido e o que é patognomônico, aquele sintoma que praticamente aquela doença que provoca são as lesões neurológicas, é a mioclonia, que é aquele tremor ritmado que apresenta nos animais. Às vezes a gente até encontra animais, depois que passaram por essa doença, com essa sequela, a gente encontra na rua, ou até mesmo as pessoas que criam seus cães, eles ficam com os animais com esse tipo de sequela, porque o sistema nervoso é aquele sistema que não se regenera. Se por um acaso ele for lesionado, a gente não consegue mais fazer com que ele volte ao normal. Ou, se por um acaso voltar ao normal, precisa de algumas coisas um pouco mais complexas dentro da medicina para poder restaurá-los. Muito bem. Muitas pessoas têm levado, têm lhe procurado? Tem essa fase, tem aumentado a quantidade de vacinação, porque o pessoal começou a perceber a partir das informações, outros colegas também conversando e fazendo apresentações, entrevistas, levando a questão da educação para que se atentem a essa doença. A OPAN tem feito um trabalho muito bacana de divulgação desses casos. Então, a gente tem feito muita vacina e a gente tem atendido muito animal, infelizmente, já doente também. É cara a vacina para prevenir contra a sinomose? A gente tem uma variação muito grande de valores no mercado, aqui na nossa cidade, e ela é muito baseada também na qualidade da vacina que é feita. A gente encontra vacinas que são feitas em balcões ao preço de R$20. São vacinas muitas vezes de qualidade duvidosa. A gente atende muito cão que está vacinado com essas 3 doses de vacina, até mais, e mesmo assim o animal manifesta alguma clínica, a doença. E existem as vacinas que a gente chama de ética, né, que só são feitas por veterinários. O veterinário, além da vacinação, ele vai fazer uma triagem do animal, porque ele não vai poder vacinar o animal de qualquer maneira. Então, isso envolve, quer não, um custo. Né? E aí, conversando com o veterinário da sua confiança, procure saber os valores direitinho com relação a isso, para poder fazer um protocolo bacaninha. Muito bem, doutor João Paulo, muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa, por essas informações. E me deixa aí o telefone de contato, os dias, os locais que faz atendimento à população. Bom, tem animalzinho de estimação. Todos os dias eu estou lá na casa de campo pela manhã, né, de 7h15. Eu só não estou hoje porque eu vim aqui trazer essas informações aqui a vocês. Muito obrigada, né? por atender esse convite. Faço também atendimento domiciliar, né? O número do meu telefone é o 98879-1877. Né? Esse número também é o WhatsApp, mas esse número de WhatsApp é para a gente agendar, não é para a gente consultar. Muita gente confunde as coisas e chega já querendo que a gente faça tudo ali pelo telefone. Tem gente que pede até para que eu faça consulta online. E infelizmente não existe consulta online. A gente tem que ver o animal, tem que avaliar, tem que fazer testes, tem que coletar sangue. Existe uma série de coisas que a gente precisa avaliar para poder fazer um atendimento adequado para o animal. Em alguns casos a gente pega cães com sinomose e quando a gente vai fazer um hemograma a gente encontra outras doenças também.
né? Então, que aí são tratadas. algumas doenças elas estão ali ocultas e estão esperando somente uma oportunidade para fazer uma manifestação clínica. E aí a sinomose, como derruba a imunidade do animal, ela vai e aparece junto. Então é um fator complicador a mais, por isso que consulta online não existe. Pois tem só a pergunta que a gente ia fazer e acabou entrando uma na outra, em relação à forma de transmissão, porque eu já conversei com pessoa que disse o seguinte: meu animal só vive preso dentro de casa e pegou sinomose. Isso, exatamente. Os cães têm uma característica de quando a gente chega em casa, ele fazer aquela festa com a gente, né, de ir para cima, e cheirar e lamber e tudo mais. Só que a gente anda nas calçadas, né? São muitos os cães que estão nas ruas. Infelizmente, a gente não tem um local adequado para fazer esse tratamento desses animais. E esses animais nas ruas, eles são vetores, eles estão carregando esse vírus, eles estão levando, eles estão urinando e defecando nas calçadas, eles estão espirrando naquele local. E a gente, ao pisar naquela calçada, inconscientemente a gente leva. Nós somos transmissores mesmo sem Eu, saber. como veterinário, eu atendo os cães todos os dias que têm essas doenças. Na minha roupa posso carregar esse vírus, né? Eu poderia contaminar, inclusive, minhas cadelas que eu tenho em casa, né? E, assim, pelo cuidado que eu tenho com relação à vacinação, graças a Deus, ela não manifestaram nada ainda e espero que nunca manifestem. É uma doença que causa muito sofrimento para o animal e causa sofrimento também para quem está assistindo aquilo ali. É muito dolorido ver aquele bichinho, o animal que você tanto gosta, que tanto ama, manifestar aquilo ali. Sem dúvida. Obrigada, doutor, pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Quanto mais informação a gente tiver, quanto mais a gente puder informar a população e quanto mais capilaridade a gente tiver para essas informações, mais a gente vai salvar animais.